O grande debate de hoje começa agora, este quadro que é um grande sucesso na CNN americana. Nós temos como objetivo apresentar temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para você construir a sua opinião, a sua forma de pensar. Os debatedores têm total independência e a opinião deles não reflete a posição da CNN. Cris, roda a vinheta, vamos lá. Já comigo aqui a advogada Gisele Soares e o advogado Tiago Anastácio. A gente começa falando das manifestações que aconteceram ontem em Brasília, com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro. Qual que é o significado destas manifestações populares favoráveis ao governo de Jair Bolsonaro? Quando a gente terminou o debate Novo Dia mais cedo, a Gisele disse que foi um evento bonito, democrático, que mostra apoio ao presidente. Já o Tiago disse que era uma manifestação legítima, mas imprudente. Vou começar com você agora, Tiago Anastácio, a sua visão deste evento com a presença do presidente da República. Novamente, bom dia para você. Bom dia novamente, Gotino. Bom dia, Gisele. Bom dia aos telespectadores. Eu acredito legítima, porque de fato ela é. Todo brasileiro tem direito e tem até mesmo o dever cívico de apoiar de forma pública aqueles que considerem pessoas das mais qualificadas para o cargo. Por isso que votaram no presidente Jair Bolsonaro. Se eu concordo ou discordo disso, é uma outra questão. Imprudente por quê? Imprudente porque, novamente, há uma aglomeração de pessoas. E perceba-se até que o presidente da República já fica distante dessas pessoas. Ou seja, um distanciamento que outrora não existia, o presidente ia para o abraço, tirava selfies, agora ele se mantém mais distante. As atitudes do presidente agora são mais prudentes do que a dos seguidores que ficaram ali à beira do Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes. Então, legítima, porque o povo deve sim apoiar aquele que considera líder. E o presidente Jair Bolsonaro é o presidente legítimo, embora ele ache que a eleição tenha sido fraudada, o que é muito interessante. Mas imprudente, porque as pessoas estão se aglomerando e não estão seguindo nem mesmo a conduta do presidente, que parece ter aprendido a se afastar um pouco, a não ter contato próximo, exatamente porque estamos no momento de uma luta contra uma pandemia mundial. Muito bem, os argumentos iniciais do Tiago Anastácio. Se você concorda com ele, escreva na hashtag Grande Debate. Se você não concorda, também escreva na hashtag Grande Debate no Twitter. A gente pega aqui o seu comentário. Passo para você, Gisele, com a mesma pergunta e já acrescento. O Tiago diz que é uma manifestação imprudente. Qual que é a sua visão sobre a manifestação que aconteceu nesse final de semana e já vem ocorrendo há alguns finais de semana? São manifestações em apoio ao presidente, manifestações que também, assim como o presidente vem evoluindo no seu comportamento, manifestações populares são muito importantes, não só quando são favoráveis aos governantes, mas também quando são contrárias aos governantes. O brasileiro tem aprendido a se manifestar, a cada vez mais demonstrar a sua vontade. É uma manifestação absolutamente legítima. São manifestações belíssimas, muitas bandeiras nacionais, isso também é uma novidade. A cada vez mais esse sentimento de amor pelo país, de amor pelas pessoas. O presidente realmente ficou nessa última manifestação um pouco mais distante, embora depois ele tenha ido sim mais próximo das pessoas, fez um discurso, inclusive, ali reservado, exaltando justamente, como sempre faz, o poder do povo, a vontade das pessoas, valorizando a democracia, valorizando as instituições e também chamou atenção justamente para uma manifestação que foi democrática, que foi muito bonita, que não foi só, inclusive, em Brasília, outras cidades também contaram, receberam manifestações de apoiadores do presidente. É um momento importante
porque vivemos realmente uma pandemia, uma crise terrível. Então, é importante que as pessoas estejam preocupadas. De fato, há uma aglomeração, então é preciso que aglomerações, se realizadas, sejam realizadas com todos os protocolos de higiene, com um suficiente distanciamento, que não pareceu acontecer ali. Realmente as pessoas estavam muito próximas. Em outras localidades do Brasil, essas manifestações foram mais em carreatas, então havia um maior distanciamento, mas realmente, neste momento de pandemia, é preciso que todos os cuidados e todas as cautelas com aglomerações sejam tomadas, embora toda manifestação popular é bastante importante, seja contrária ou favorável, é uma manifestação legítima política das pessoas. Essas manifestações, elas fortalecem o presidente ou não alteram em nada o cenário político, Tiago? Não alteram em nada, Gotino. É a parcela da população que votou no presidente Jair Bolsonaro e que continuam seguindo ele fielmente. E aí não importa se consenso crítico apurado ou não, isso não me parece nem muito relevante. O que eu gostaria de colocar aqui, Gotino, e de forma bem específica, é o seguinte. Acho muito interessante a questão dos pesos e medidas. Quando o governo de São Paulo, mais especificamente o prefeito, estabeleceu o rodízio e criou-se aglomeração no metrô, os defensores de Jair Bolsonaro criticaram a aglomeração no metrô. Mas as pessoas se aglomeram na frente do Planalto e aí nós aplaudimos. Complicado, né? Fica complicado discutir assim. Mas, além disso, é muito importante que nós deixemos claro uma coisa. As manifestações ao redor do país dentro dos seus carros. Grande parte dos brasileiros, talvez até mesmo aquela linha que não tem nem condições de se interessar por política, porque são 140 milhões de eleitores para quase 210 milhões de brasileiros. Eles não têm carros para se manifestar, nem a favor nem contra. Eu vi, inclusive, parecia uma grande venda de automóveis importados, uma manifestação, creio que em Curitiba. Uma grande fila de carros importados a favor do Brasil, sim. Mas tem muita gente a favor do Brasil que não tem condições de sair de casa. É muito complicado isso. Eu entendo, creio que o povo deva sempre se manifestar favoravelmente ou contra o governante. Não acho, e aí gostaria, creio que a Gisele também, porque é muito da nossa área, que as pessoas estivessem conscientes sobre o que estão se manifestando, não o que víamos lá atrás, que houve uma mudança positiva agora nessa manifestação. Não pediram mais para fechar o Congresso, é claro. O presidente Jair Bolsonaro agora está de namoro com o Rodrigo Maia, né? O Supremo Tribunal, feche o Supremo. É claro, o Supremo está para tomar uma decisão relevantíssima, na verdade não uma, duas ou três até, sobre o governo. Então já houve uma recuada no galope da balbúrdia. Mas é legítimo. Mas quem pode se manifestar assim, não é mesmo? Quem pode se manifestar assim? Será que as pessoas podem? Será que nós devemos criticar quando o metrô está cheio e aplaudirmos e não chamarmos de imprudente quando as pessoas se aglomeram na frente do Planalto? Eu acho muito perigoso isso, mas é legítimo. Acho que o Brasil está crescendo em questões de cidadania. Acho que todas as manifestações são legítimas e aí não me importa a cor, a nossa bandeira é a nossa bandeira. Eu, particularmente, também não gostava, viu, Gisele? Deixo bem claro, todo mundo de vermelho. Não, nós somos verde e amarelo e aí não importa exército. O verde e amarelo é da seleção brasileira para esse povo que ia com a camisa estampada de CBF. Contra a corrupção, vejam que bonito, não é? Mas estou falando de uma outra coisa que é importante. Okay. A cidadania está crescendo no Brasil. É importante desde que haja parcimônia e se respeite as posições divergentes. Sendo assim, podemos ir para a rua sempre. Gisele, essas manifestações fortalecem o presidente ou não alteram em nada o cenário político? A mesma pergunta para você. Acho que mais do que fortalecer o presidente, essas manifestações fortalecem a democracia e fortalecem justamente esse senso cívico e essa vontade de participação política. Então, é uma demanda muito do povo e uma demonstração de que quem tem o poder, que somos nós, estão lá se manifestando. Realmente, todas as cores são importantes e eu, quando exalto a bandeira, é justamente no sentido, Tiago, de exaltar esse patriotismo. Acho muito
muito importante. Como eu exalto também, você sabe disso. Exato, isso mesmo. Então, é muito importante que as pessoas se manifestem, inclusive contrariamente ao governo. As manifestações contrárias são absolutamente válidas. Até algum tempo atrás, havia, inclusive, muitas manifestações que estavam bastante calcadas na figura do ex-ministro Sérgio Moro. Havia bandeiras, camisetas, faixas, até totens do ex-ministro. Então, havia também esse apoio muito forte ao ex-ministro Sérgio Moro e a outras figuras políticas variadas. Então, a manifestação espontânea, feita de forma cautelosa e prudente, embora realmente aglomerações neste momento de pandemia não sejam recomendadas, ainda está dentro da esfera da liberdade das pessoas, de reunião, de manifestação, de ir e vir. A minha crítica com relação às aglomerações no transporte público foi justamente porque foi uma aglomeração causada pela retirada de um direito das pessoas de utilizarem o transporte privado, o seu carro ou carros alugados ou usados por aplicativo, e que houve uma relação direta de causa e efeito que, para mim, era incompreensível, de que essa retirada de pessoas do transporte privado aumentaria o nível de isolamento e então diminuiria a taxa de contaminação. Então, por uma questão até de honestidade ao debate, você estava certíssima quando colocou primeiramente, até eu voltei atrás depois diante do seu argumento. Não sei se você percebeu no programa seguinte. Você estava certíssima. Partíamos de uma premissa, né, que haveria um fomento de vagões, de trens, que haveria distanciamento, o que não houve. Como não houve, você estava certíssima que havia aglomeração. E realmente, se tivesse havido, Thiago, esse aumento da possibilidade do distanciamento no transporte público, possivelmente esse rodízio teria sido mantido, e o fato das pessoas poderem usar o transporte público com o distanciamento, ele também aproveita justamente as manifestações, se mantido o distanciamento necessário. Mais uma vez, é importante a gente entender, em algum momento nós voltaremos a nos aglomerar, voltaremos a nos aproximar. Então, é importante que já sejamos educados para que essa aproximação paulatina, ela já vá acontecendo de forma muito rigorosa, muito cautelosa, prudente, com os devidos protocolos de higiene. Gisele, teve uma recuada no tom das manifestações por interesse do presidente no Congresso e no STF? O Thiago falou sobre isso há pouco. Sim, houve inclusive uma recomendação, um pedido do presidente. Ele fez uma manifestação de apoio às manifestações e justamente pediu que fossem mais cautelosas, mais prudentes e que evitassem essas críticas que foram feitas nas manifestações anteriores, com muitas faixas, com muitas palavras de ordem, que realmente mostravam indignação com o Congresso, com o STF, então com a Câmara dos Deputados, com o Senado, enfim. Então, neste domingo houve sim esse pedido, inclusive prévio do presidente. Ele até faria uma manifestação no sábado, não fez, disse que participaria das manifestações no domingo. E há essa cautela, por isso também bastante bonito a quantidade de bandeiras que substituiu essas faixas, e importante que essas manifestações aconteçam para que as pessoas sejam ouvidas, para que se entenda que o povo tem sua vontade, que ele quer a sua vontade legitimada, que ele vem às ruas e que ele participa dessa vida política nesse momento tão crítico de crises internas, além do enfrentamento da pandemia. Thiago? Sem dúvida, Gotino. Acho que parcelas da população, pedaços dela, devem sempre se manifestar. Eu estou olhando aqui, olhando para baixo porque eu estou vendo aqui a câmera. São manifestações legítimas, como eu coloquei antes. Não existem faixas agressivas pedindo quebras institucionais. Não existem crimes ocorrendo aí. O que eu posso dizer? Eu posso aplaudir algo que é democrático. Acho imprudente. Vejam que o presidente está tomando atitudes distintas a anteriormente. O menino vestido bonitinho aí de militar, acho super legal, ouvi críticas. O menino vestido de militar. Gente, é uma criança.
achando que é um Rambo. O presidente, se achar o Rambo, é que é complicado, né? Tiago, deixa eu aproveitar e fazer essa pergunta, porque tudo hoje acaba sendo polarizado, né? Contra e a favor. Esse vídeo gravado pela equipe do presidente mostra, olha só, uma aglomeração de pessoas ali, só que tem uma imagem aérea que mostra que tem pouca gente, mas nessa imagem parece que tem muita gente. Esse evento é um sucesso ou é um fiasco? Gotino, difícil dizer isso, né? Brasília é uma cidade que foi feita exatamente para, primeiro, por uma questão de proteção, né? Tiramos a capital do Rio de Janeiro e levamos para o centro do país, até mesmo em razão de ameaças externas daquele período de Guerra Fria, etc, etc. O projeto de Oscar e Lúcio Costa leva, e fundamentalmente pensado por Juscelino, leva para o interior do país. Então, ir para Brasília não é fácil, porque ela está exatamente no centro da República. Chamar de fiasco porque tinha pouca gente, acho um pouco errado. Da mesma forma que se tivesse 200 mil pessoas, não seria um grande sucesso, porque nós temos 200 milhões de pessoas no Brasil. O que fica claro aí é um apoio, o apoio de parte do eleitorado do presidente Jair Bolsonaro, presidente legítimo da República, fique claro, sempre fique claro isso, mas quantificar o apoio popular é a mesma coisa. Nós vimos a Paulista com 1 milhão de pessoas aplaudindo, pedindo a queda do governo Dilma. Isso significa a totalidade das pessoas? Claro que não, mas é uma expressão popular, uma expressão relevante. Gisele? A valorização tem que ser olhada sob o aspecto justamente das pessoas, então do exercício da cidadania, muito mais do que uma quantidade e relativamente ou diretamente relacionada à popularidade ou não do presidente. Então, importante que as pessoas estão se manifestando, importante que as pessoas aprendam a se manifestar, aprendam a se colocar, aprendam a conter esses excessos, aprendam a cuidar melhor da forma como irão fazer essas manifestações, que as pessoas se assenhorem dos seus direitos. Isso é extremamente relevante e que se interessem cada vez mais pelos seus direitos, pelos seus deveres, pelas suas obrigações, que se interessem pela leitura, né, Tiago, da nossa Constituição Federal. Muito importante que as pessoas tenham esse interesse, que passem a se aprofundar cada vez mais nesse conhecimento, em saber quais são, por exemplo, os deveres dos gestores públicos, o que devemos cobrar dos nossos gestores, qual é a melhor forma de fazer o meu voto valer, de que maneira eu consigo me comunicar com o político que elegi ou com aquele que não elegi, mas que foi eleito, porque o presidente Jair Bolsonaro era candidato de uma parcela, mas hoje é o presidente de todos. Então, sendo o presidente de todos, todos nós devemos cobrar dele as posturas que entendemos mais adequadas. Então, é mais uma valorização das pessoas e do sentimento nacional das pessoas do que propriamente da quantidade, porque realmente, quantitativamente, não tem relevância e a eleição já foi. E cobrar não significa criticar ou ser oposição, é só cobrança. Exato. Vamos para a ideia constitucional mais clara que existe nos tempos atuais. Eles nos servem. Cobrar e contribuir. Eles nos servem. Ok. O presidente agradeceu também os ministros por terem participado da manifestação. Vamos ouvir. Obrigado aos ministros, obrigado ao povo. Maravilhoso que está aqui. Estamos juntos, o Brasil é nosso. Os ministros agora estão mais presentes nas manifestações e em momentos delicados, como na coletiva depois da saída do ministro Sérgio Moro. Essa atitude, pergunta fácil para vocês, essa atitude revela uma equipe obediente ou é um grupo de trabalho unido, Tiago? Não dá para saber, Gotino. Eu já vi manifestações aqui assim, onde estava o Sérgio Moro, o Mandetta, o Taixe. Então é difícil, né? A aparência, você mesmo colocou, né? Pelo take da filmagem da equipe do presidente, creio que seja uma equipe privada, espero que o dinheiro público não esteja sendo gasto com isso. Parecia ter mais gente, mas a imagem aérea não teria tanta gente. Nós vivemos hoje um mundo muito da imagem, muito da aparência. Então é muito difícil dizer o que os ministros estão pensando, se estão fechados, se são obedientes. É muito difícil, até mesmo porque nós temos acompanhado nos últimos meses, se existe alguma coisa tormentosa no Brasil, é a relação presidente e seus ministros. Bom, tem um inquérito policial sobre isso, né?
Então, é difícil dizer, Gotino. Ok. Gisele, a sua visão? Acho muito importante que essa imagem de coesão, de engajamento e de toda uma equipe junta, acho que é uma imagem muito positiva a ser passada para as pessoas ali justamente nesse momento de manifestação. Esperamos que seja, sim, uma equipe absolutamente coesa, uma equipe que divirja nas ideias, mas que seja absolutamente uníssona na tomada de decisões e que, como servos, muito bem dito pelo Tiago, que eles nos sirvam bem e eles nos servirão bem e tão melhor na medida em que estejam cada vez mais coesos, cada vez mais unidos por objetivos específicos comuns. Então, acho importante essa participação. Houve a notícia na semana passada de que não haverá mais reuniões ministeriais, haverá só um café da manhã com bandeira hasteada. Então, é importante que nessas outras aparições haja, sim, o acompanhamento do presidente pelos seus ministros. Isso aconteceu, inclusive, naquela visita tão contraditória, né, que nós debatemos aqui ao STF, em que o presidente foi acompanhado de alguns ministros e também de empresários. Então, essa é uma mensagem importante de que todos estão ali, que estão conversando e que têm um projeto e comungam dessa vontade de fazer bem ao país, de cuidar, gerir bem o país nesses momentos de várias crises dentro da nossa grande crise da pandemia. Sempre que eu ouço o presidente falar de café da manhã, eu fico curioso no negócio do pão com leite condensado. Eu nunca experimentei, mas bola para frente. Olha, deixa eu aproveitar esse ponto que a Gisele colocou. Essa manifestação no final de semana teve a presença dos ministros, mas o ministro da Saúde não estava porque pediu demissão na sexta-feira, Nelson Teich. Então, nessa manifestação, o Brasil não tinha ali, o presidente não tinha ao seu lado um ministro da Saúde. Isso em meio a uma crise, em meio a uma pandemia. Como é que vocês observam a saída de Nelson Teich neste momento? Faz parte? É normal? Segue o jogo? Ou é preocupante a segunda mexida no Ministério da Saúde em meio a esta crise? Tiago. Então, Gotino, é uma das coisas mais surreais que o mundo está testemunhando. Nós estamos sendo alvo de críticas, de chacotas ao redor do mundo. Concorde-se ou não, nós tivemos no cargo, na cadeira de ministro da Saúde, duas pessoas qualificadas. Acho que ninguém pode desqualificar o ministro Mandetta e nem desqualificar o ministro Teich. Até elogiamos muito aqui a escolha do ministro Teich quando nomeado e quando aceita esse encargo relevantíssimo e gravíssimo naquele período. O que me causa muita estranheza é que o presidente da República busca conselheiros, porque o ministro da Justiça nada mais é do que um conselheiro sobre um assunto específico, mas o ministro ele deixa de aconselhar, ele é aconselhado por quem deveria aconselhar. O presidente da República está querendo, e me parece muito claro, que a ciência se adapte a ele. O ministro Teich já começava um processo de fritura contra si, e o que acontecia? Acontecia que os médicos não irão, tirando algumas vozes dissonantes, que devem ser respeitadas e que são importantes, fique isso muito claro, os médicos que têm respeito absoluto pela ciência e pelos métodos científicos, jamais abririam mão, nesse momento, diante de tudo o que aconteceu ao redor do mundo, e nem vamos entrar na discussão das comparações do presidente Bolsonaro com a Suécia e com a Argentina, que aí nós entraríamos mesmo no xiste, na ironia, no gracejo. Mas pessoas que não vão abrir mão dos seus compromissos ético-profissionais, porque antes de ministros são médicos, antes de eu debatedor na CNN, eu sou um advogado criminalista, não vão abrir mão dos seus compromissos, dos seus regramentos e dos princípios que seguem nas suas áreas. Então é muito ruim, é absolutamente surreal que no meio da pandemia nós tenhamos trocado 2 ministros. Ok. Gisele, você tem a mesma visão ou você acha normal acontecer isso no meio da crise pandêmica? A saída do ministro Nelson Teich foi realmente muito triste, assim como a saída do seu antecessor, do ministro Luiz Henrique Mandetta. Mas essas instabilidades, elas não são exclusivas do Brasil. O mundo todo vive justamente esse momento de muita instabilidade. Então,
tivemos nesse final de semana justamente o anúncio de um governo de coalizão entre Netanyahu e Gantz, que são opostos, e houve a decisão, depois de 3 eleições em que não era possível saber quem seria o líder. Então, houve essa costura, esse contrato para que, então, seja 1 ano e meio que por 1 ano e meio Netanyahu governa e depois por 1 ano e meio Gantz, que é seu opositor. Então, isso para trazer um exemplo, por exemplo, de Israel, e em outros países do mundo também há essa instabilidade, também há uma série de discussões entre técnicos e presidentes ou primeiros ministros. Manifestações também ocorreram ao longo do mundo esse final de semana, contrariamente à quarentena, ou fazendo uma série de questionamentos com relação à adoção das medidas de lockdown. O que nós devemos esperar e apoiar para que o Brasil e para que o presidente, então, faça uma boa escolha de um novo ministro da Saúde, que esse ministro da Saúde consiga trazer todo aquele conhecimento, aqueles planejamentos, aproveitar tudo que foi produzido pelos ex-ministros Mandetta e Taish, e que para daí ele então siga, ele ou ela, sigam então por um novo caminho que nos traga essa tranquilidade de enfrentamento da pandemia de uma forma correta, de uma forma que haja uma comunicação boa com as pessoas, para que entendamos então quais serão os caminhos que serão trilhados, se vamos flexibilizar a economia, quando é que vamos começar a flexibilizar, de que maneira, quais serão os tratamentos adotados, se haverá alterações nesses protocolos de tratamentos, na adoção de medicamentos, como é que ficarão as organizações dos leitos de UTI, que então vêm sendo ocupados cada vez mais, orientações também com relação ao lockdown, para que possa haver então também essa aproximação com governos, com prefeitos, para que haja uma orientação conjunta de todos no sentido de combater esse vírus, de encontrarmos soluções as melhores possíveis para combater o vírus. Tiago? Gotino, eu estava lembrando aqui que nós discutíamos até mesmo sobre a questão da saúde e do ministro da Saúde. Nós tivemos um ótimo ministério do ministro Mandetta, acho que todos podem elogiá-lo hoje, não importa se ele tem pretensões políticas ou não. Sejamos nisso objetivos. Ele fez um bom ministério, avisou dos problemas lá atrás que estão ocorrendo hoje, fez prognósticos que estão se confirmando. Errou em algumas coisas? Creio que sim, ele é um gestor público, voltou atrás, agiu de outra forma, tudo bem. O ministro Taish não teve nem tempo, né? Porque o presidente da República, vamos falar o bom português, ele procura alguém que adapte a ciência às ideias dele, e não que as ideias dele sejam dirigidas pela ciência. A Gisele cometeu um equívoco, mas um equívoco que ela logo se corrigiu. A doutora Anísia é provavelmente uma das favoritas. A doutora Anísia está parecendo ali o Romário no Planalto, né? Ela está ali esperando, já caiu um, o nome dela já era cotado. Caiu o segundo, o nome dela já é cotado. Ela está ali, se todo mundo furar, ela vai colocar para dentro como fazia o baixinho. O que acontece aí? Acontece que não é certo, e aí eu falo como simbologia de liderança, o presidente da República ter 2 déficits de 2 pessoas celebradas, sim, até o momento. É ruim. Houve quebra dinâmica de governança, convenhamos. Havia uma conduta com Mandetta, com o Taish que vinha do setor privado, estava com problemas de adaptação, porque o encargo público é muito diferente de lidar com a sua empresa. Agora virá um outro. Como é que será esse outro? Ele virá da iniciativa privada? Ele precisará de mais tempo para ter uma planificação sobre como serão os próximos meses? São dúvidas que nós não deveríamos estar tendo, porque essas dúvidas geram gasto de energia pública, gastam tempo das pessoas, enquanto as ações é que deveriam estar sendo analisadas, e não quem tomará as ações. Esse é um problema muito grave. Nós estamos no meio de uma corrida de Fórmula 1 a 400 km por hora e decidindo trocar o piloto no meio da curva. Isso não é bom. Então, a crítica pela crítica é sempre muito ruim. Mas aqui nós temos um fato.
2 trocas do ministro da Saúde, de ministros de saúde, no meio da pandemia. Trocamos um gestor público como Mandetta por alguém que veio da iniciativa privada, que não conseguiu, primeiro, se adaptar e, segundo, violar os seus princípios a partir do que queria o presidente. Tiago, é complicado. O Luiz Henrique Mandetta deu uma entrevista nesse final de semana a um jornal aqui de São Paulo, se eu não me engano, a Folha de São Paulo. A Folha, e ele sim. disse que um mês jogado fora. Essas últimas 4 semanas não foi feito nada no Ministério da Saúde por conta de troca, por conta dessa mudança toda. Você entende assim? Eu entendo assim, mas com uma correção. O mês jogado fora não significa que o Taixe seja um lixo. Isso que é importante deixarmos claro. A questão é que as pessoas viviam numa fantasia teórica de que o privado, com grande tranquilidade, poderia ser gestor da coisa pública. E as coisas são diferentes. A gestão pública tem cuidados, cautelas, regramentos muito diferentes. Exatamente por quê? Okay. Por causa de metodologias contra a corrupção, de controle externo, de pesos e contrapesos. Então, jogamos na lata do lixo um mês? Jogamos. Por quê? Por exemplo, há um mês, quais são as diretrizes semanais ou quinzenais do Ministério da Saúde? Nenhuma. Tivemos alguma? Nenhuma. Então, é fato. Ok. Deixa eu te perguntar para a Gisele. Jogamos um mês fora, Gisele? Não jogamos um mês fora. O ex-ministro Nelson Taixe se dedicou bastante e atuou de uma forma bastante diferente do ex-ministro Mandetta. Ele, inclusive, fez visitas a Manaus, ao Rio de Janeiro. Ele adotou novos protocolos. Ele, inclusive, no seu discurso de saída, ele disse que estava deixando um planejamento e um programa prontos, então, para serem implementados. Obviamente que, em menos de um mês à frente de uma pasta tão relevante, em meio a uma pandemia... E complexa, né, Gisele? Muito complexa, muito difícil. Certamente ele levaria mais alguns meses para se adaptar, realmente fazer essa adaptação do setor privado ao público, porque não tinha tanta experiência assim na gestão e imagino que ninguém goze de experiência para assumir uma pasta do Ministério da Saúde em meio a uma pandemia. Mas, e também para trazer a sua equipe, para se adaptar, para entender o que havia sido feito e então colocar quais seriam as suas propostas de continuidade no enfrentamento dessa crise da pandemia e também para a administração da saúde, que não se resume à Covid. A Covid é um dos aspectos, é hoje o mais relevante, o que goza de mais atenção, mas o próprio ex-ministro Nelson Taixe nunca deixou de chamar a atenção para a sua preocupação com as outras enfermidades, com a gestão do sistema público de saúde, de como o sistema seria impactado depois da adoção de flexibilizações. Então, havia também essa preocupação do ex-ministro. E agora, então, virá um novo ministro que, mais uma vez, precisará de tempo, sem dúvida nenhuma, para conseguir entender o que já foi feito, para conseguir se adaptar e também para conseguir adotar os novos programas. Sem prejuízo, prefeitos e governadores que gozam de competências concorrentes seguiram com a adoção das medidas, seguiram, inclusive, alguns decretando o lockdown, outros cumprindo o lockdown decretado pelo Poder Judiciário. Aqui em São Paulo, houve a adoção do rodízio, dos bloqueios depois do rodízio. Então, essa competência concorrente, ela garantiu que cada estado e cada prefeitura fosse cuidando, independentemente dessa falta de comunicação por conta dessa transição do Ministério da Saúde às localidades. Então, houve sim essa adaptação e agora o mais importante é justamente que este novo ministro ou essa nova ministra, eu não me referi exclusivamente à doutora Anísio, Tiago, mas houve também, para ocupar o cargo ocupado pelo ex-ministro Nelson Taixe, havia também o nome de uma médica, salvo engano, uma ou duas também, para ocupar o cargo do ministério. Então, foi por isso que eu não fiz sabia que tinha mais... Doutora Ludmila? Isso, exatamente. A doutora Ludmila, exatamente. Isso. A cardiologista. Então... Que é brilhante, uma professora brilhante, pelo que se sabe. Foi por isso que eu fiz essa menção. Tiago, para a Gisele, não foi um mês jogado fora.
A Gisele, ela tirou um peão desse jogo, que se chama presidente da República. A questão de governança. E aí colocou também a responsabilidade, que é uma responsabilidade muito inteligente, sobre a questão dos governadores, que é constitucional, embora o presidente da República não ache isso, não é? Os governadores seguraram essa onda, para usar a expressão mais jovial, seguraram a onda desse desgoverno que está lá em cima. Por quê? Nós não podemos fugir da realidade e acho que devemos debater aqui o ponto específico. Os ministros da Saúde saíram porque não se adaptaram às opiniões sanitárias do presidente da República. Ele pode até ter as opiniões dele, e que é bom que tenha, porque ele é um governante. Ele também deveria saber de economia, de justiça, como funciona o maquinário, sobre questões de saúde. Mas vamos lembrar o motivo da saída dos dois. Nos estados também houve trocas, né, Tiago? Houve trocas de secretários no Rio, né? de saúde, também... Corrupção no Rio não nos espanta muito. Aqui em São Paulo também, né, o doutor Davi Wip, nós chegamos a comentar, ele se afastou também do Mas comitê. era voluntário, então, né, Gisele? Essas alterações também aconteceram. Mas o Davi Wip era voluntário, porque ele, na verdade, não é o secretário de Justiça. O ar-condicionado está me secando a boca aqui. Ele não era o secretário de Justiça, novamente. Secretário de Saúde. Ele era o gestor do comitê de crise. É um trabalho, creio que seja voluntário, né? Então, são situações diferentes, né? O Davi Wip foi acometido pela doença. É muito diferente desse problema de governança que nós temos. O presidente da República, o que ele acontece? Ele não é que ele está com opiniões distintas, ele está com opiniões distintas sobre medicina. Era só o que me faltava, o presidente Jair Bolsonaro discutir com o médico. Se economia, ele já disse que não entende nada e é tudo com o Paulo Guedes, você imagine medicina. Mas ele está cavalgando o quê? E aí volto no que discutíamos antes. Aqui em São Paulo errou-se, voltou-se atrás. O presidente ainda quer justificar a sua posição lá de trás, sobre uma droga e sobre a questão do isolamento. Nós não conseguimos fugir disso. A gente sabe que é isso. Eu gostaria que nós estivéssemos em consonância. Presidente, governadores, Rodrigo Maia com o namorico novo, Supremo Tribunal Federal. Tudo isso seria ótimo nesse momento. Gente, Israel está em conversações com os grupos da Cisjordânia e Gaza para que haja diálogo nesse momento. Israel e Gaza e Cisjordânia, que é o grande problema internacional há muitos anos. Será que nós não conseguimos? E nós não estamos falando de um tenente do Exército, porque o Bolsonaro é capitão só porque se aposentou. Ele era tenente. Nós estamos falando de Netanyahu, que era das Forças Especiais, do Sayeret Matkal, em Israel. Ele está conversando com seu inimigo histórico. Então, é um problema de governança. Nós não podemos passar o sabão nisso. Temos um problema grave de governança. Ok, Gisele, é um problema de governança? Acho que o problema maior aí é essa questão da cloroquina e essa discussão se o presidente faz ou não pressão para a adoção da hidroxicloroquina como parte do tratamento. E aí acho que é um esclarecimento bastante relevante, que é importante que seja feito. Então, o que o presidente defende é que haja a possibilidade da adoção da hidroxicloroquina ou da aplicação da hidroxicloroquina também a pacientes do SUS. Então, não há aí uma apologia à droga, nem uma recomendação de que ela seja utilizada indiscriminadamente. A vontade do presidente é que, como há casos e há estudos sendo conduzidos empiricamente, não há ainda conclusões científicas, mas como há estudos empíricos de que essa droga aplicada às pessoas acometidas no início da doença, que ela traz benefícios e que muitas vezes até traz a desnecessidade de que essas pessoas sejam hospitalizadas, isso feito no setor privado. Então há essa preocupação, essa vontade do presidente que também no setor público seja dada essa possibilidade aos pacientes, aos médicos já existe, porque os médicos são responsáveis pela prescrição, mas o que o presidente quer é que esses protocolos, que são aqueles protocolos de aplicação
de uso, de posologia, que são determinados pelo Ministério da Saúde, que eles também incluam essa hidroxicloroquina, na verdade associada com outras drogas e com outras medicações, que também haja essa possibilidade de aplicação para os pacientes do setor público. Então, haveria este mesmo procedimento de o médico conversar com o paciente, de entender qual é o histórico desse paciente e de que, se o caso, e entendendo o médico que este medicamento poderia ser aplicado no início do tratamento, que ele teria também esses efeitos benéficos que vêm sendo constatados empiricamente na iniciativa privada. Mas isso é competência do presidente ou do ministro da Saúde médico? O ministro da Saúde não necessariamente será um médico, poderá ser, inclusive, uma pessoa nomeada, um gestor público que será aconselhado por médicos. Mas é da competência, sim, do presidente e é esperado que seja uma preocupação do presidente a aplicação de todos os medicamentos ou de todos os procedimentos possíveis de uma maneira isonômica, de uma maneira igual. Então, se na iniciativa privada existem esses estudos, por que não também possibilitarmos que o setor público goze dessa prerrogativa, que ele tenha esta possibilidade de ser informado, porque é um medicamento seguro, não é um medicamento novo, é um medicamento que já é conhecido, é aplicado para outras doenças, para a malária especificamente. Então, um remédio que já é amplamente utilizado no Brasil, os seus efeitos colaterais são conhecidos e são nefastos, como todo medicamento tem efeitos colaterais, então essa preocupação do presidente é uma preocupação absolutamente válida e salutar e tem que ser louvada sim. Por quê? Porque tem que ser uma aplicação igual. Se eu posso aplicar na iniciativa privada, por que não também ter esses protocolos para, eventualmente, a adoção no sistema público, acompanhado por um médico, receitado por um médico, em casos específicos em que ela se mostre similarmente à iniciativa privada, que possa ter bons efeitos, inclusive porque essa é uma decisão do paciente. O médico vai apresentar essa possibilidade e o paciente vai poder ter essa liberdade de escolha, ou a sua família, de ingestão ou não da medicação. Tiago balançou a cabeça fazendo assim. O que você não concorda? Não, por uma razão, eu não concordo de um ponto específico. Primeiro, nós devemos separar quando o médico deve e quando o médico pode, certo? Quando há o protocolo, o médico deve, porque já é uma metodologia conhecida. Isso nós não teremos tempo de conhecer nesse momento pandêmico. O que eu discordo é o seguinte, eu volto atrás, até mesmo num debate que assisti da doutora Nise com outros médicos, inclusive um do Albert Einstein. A certeza que a doutora Nise traz ao público não era a certeza daquele debate. Há um bom debate sobre o tema no setor médico, com a linguagem deles, com as especificidades, até mesmo vernaculares, de uma coisa tão ampla como é a medicina. Então, vamos deixar uma coisa clara. Primeiro ponto, a doutora Nise traz a público posições dela, médica respeitada, mas se você perceber no debate que ela participou, creio que tenha sido veiculado pela Folha também, Gotino. Você vai perceber ali que a certeza para fora não é a certeza para dentro. Ela faz, sem dúvida, observações muito relevantes, mas não há a ciência, o que a ciência pode nos trazer. Mas o mais importante é o seguinte, o setor privado não está dando cloroquina no início do tratamento. O setor privado está dando no ambiente hospitalar, para pessoas que estão internadas. O presidente da República está dando um salto para que as pessoas possam, no SUS, serem medicadas desde o início. Esse é o grande problema, não é a discussão, como já dizia o Mandetta. Veja só, o Mandetta, o ex-ministro da Saúde, em 2 meses, ele dizia, no leque dos médicos em ambientes hospitalar está a cloroquina. Sim, porque nós estamos tentando entender a doença e existem observações que a cloroquina, junto com outros medicamentos, podem ser úteis. Mas em momento nenhum, se disse que o setor privado está dando cloroquina para pacientes com sintomas leves. É uma outra discussão. A gente não pode confundir as discussões. Ok. O mesmo tempo para a Gisele, para a gente mudar de tema aqui no Grande Debate. Hashtag Grande Debate, pode escrever lá agora. Concorda com o Tiago Anastácio?
concorda com a Gisele, não concorda, concorda com os dois em alguns pontos, não concorda com os dois? Pode escrever para a gente aqui, porque a sua participação é importante. #grande debate. A sua fala agora, Gisele. Eu também, aproveitando essa fala da doutora Anísia, num outro aspecto que ela chamou a atenção, até para relacionar com o lockdown que a gente estava discutindo agora há pouco, ela chama a atenção para a questão dos tratamentos, desses tratamentos preventivos, justamente o tempo anterior à necessidade de hospitalização e à necessidade de ventiladores de UTI. E o que me chamou a atenção foi justamente isso. Discutíamos sobre o lockdown e o lockdown é uma medida muito baseada no colapso, ou seja, naqueles limites extremos. Então, vamos ficar sem UTI, vamos ficar sem respiradores. E ela traz esse questionamento de como é que poderiam ser feitas, e ela faz algumas sugestões, inclusive, de estratégias que, no entendimento dela, poderiam ser eficientes, justamente deste tratamento antecipado. Então, havendo a notícia, havendo a suspeita que haveria essa possibilidade desses agentes de saúde, inclusive, de fazerem visitações, e isso é possível porque temos os mapas de calor, podemos fazer esse mapeamento tanto de aglomerações como de pessoas infectadas em determinadas localidades e fazer, então, esse atendimento muito mais pontual, o que também poderia resultar, Tiago, em evitar a necessidade do lockdown. Então, a gente está sempre discutindo muito consequências extremas, mas precisamos começar a pensar no antes e formas anteriores de prevenção. É que, Gisele, tem um problema aí. Aí eu não sei se vocês leram. Eu posso estar equivocado nos números, Gotino, mas depois, se for o caso, me corrija amanhã. Não tem problema nenhum, não tenho compromisso com erro. Parece que as pessoas que estão tomando a cloroquina, a hidroxicloroquina, não sei qual das duas, parece que 30%, na casa de 30%, apresentaram problemas de arritmia e problemas cardíacos. Sim, tem essa colocação. Veja que problema sério. De cada 10, 3 vão ter problema no coração. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês, 30 segundos para cada, porque o Igor Peixoto já me informa aqui que a gente tem que ir para o próximo tema, que é um assunto importante do dia. Não seria mais fácil o presidente da República colocar uma pessoa que tenha um pensamento igual ao dele? São vários os nomes, vários médicos que pensam dessa maneira, inclusive com o uso da cloroquina, porque ao colocar uma pessoa lá que tem um pensamento diferente em relação a esse aspecto, sempre vai provocar, no momento final, um atrito. Não seria mais fácil colocar uma pessoa com um pensamento igual ao dele? E posso ir além, Gotino? Eu não entendo porque ele não cria um comitê de médicos. Você não precisa ter um ministro. Você pode ter um colegiado nesse momento, um colegiado sobre pandemia. Não sei por quê. Gisele? É uma excelente sugestão. Eu sigo o relator, acho que um colegiado seria nesse momento providencial. Não vejo com maus olhos haver pessoas que ocupem o ministério que não sejam boas, muito alinhadas, porque isso também traz para o presidente essa informação importante de que o contrário também tem informações relevantes e justamente nesse nosso debate aqui, os opostos, eles trazem para nós muitos conhecimentos e conhecimentos muito bons e novas formas de pensar. Então, não vejo com maus olhos, mas certamente uma boa sugestão, um colegiado para acompanhar e para enfrentarmos aí essa difícil missão. 4, 5, 6, não importa. Próximo tema, vamos lá. O ministro Celso de Mello vai assistir hoje, ou pode estar assistindo neste momento, ele está em São Paulo, ao vídeo que reuniu todos os ministros e que Sérgio Moro afirmou que o presidente Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. Celso de Mello vai decidir se divulga o vídeo ou se divulga parcialmente ou o vídeo completo dessa reunião. Nessa disputa entre Sérgio Moro e Jair Bolsonaro, quem tem a imagem mais arranhada até o momento e o vídeo deve ser divulgado na íntegra, parcialmente? Volto com a pergunta para você, Tiago Anastácio. Nossa, Gotino, essa pergunta é aquela no calcanhar. Hoje eu só tô assim. Nossa Senhora, essa no calcanhar. Pergunta fácil. Vamos lá. Quem está tendo a imagem mais arranhada? Creio que como nós não temos muita relação com a lida do sistema de justiça, muitas pessoas acham que uma investigação é denúncia. E muitas pessoas acham que denúncia já é formação de culpa, ou seja, está no caminho para ser condenado. Não é nada disso. Né? Fatos estão sendo investigados. E com guerras de narrativas. Se formos analisar pelos likes, né, de redes sociais, é muito difícil saber. O que me parece é que é ruim para os dois. Inclusive os dois com as suas pretensões políticas de 2022. As duas imagens têm um arranho. Mas me parece que as contradições estão surgindo para o lado do presidente da República.
Me parece isso, até mesmo em razão das novidades que tivemos ontem, porque no Brasil nem no domingo se descansa em escândalos, não é? Então, nesse aspecto, me parece que sempre uma contradição, o presidente ter que vir explicar o que disse, e muitas vezes em situações constrangedoras, porque é o método Moro. Eu avisei lá atrás, a Gisele vai se lembrar. O ministro Moro é erro e vezeiro em fazer isso. Aquela coisa do colocar alguém para falar, depois saber que as informações chegariam e a pessoa vir ter que se explicar. Quem se explica de algo que disse antes, em regra já está numa situação desconfortável. Então, nós temos problemas muito sérios nisso. Agora, politicamente, eu não falo processualmente, tá, Gotino? Politicamente, as arranhaduras são maiores no presidente da República. Processualmente, eu não sei, porque eu também não posso ter certeza, porque o que nos trará a certeza é a análise de todo o conjunto de elementos em confronto com esse vídeo. Neste momento hoje, Celso de Mello deveria divulgar ou não o vídeo e, se for divulgar, total ou parcial? A CNN ontem fez um debate com 3 dos mais importantes professores de direito do Brasil, da minha área, direito penal, com Toronco, Badaró e Colamiro. Os 3 debateram bastante e colocaram um recorte interessante, que neste inquérito policial, não, mas que, aberto outro inquérito, por quê? Nós não sabemos o que tem no vídeo. Se outros crimes foram cometidos, por exemplo, calúnia, difamação contra funcionários públicos, um outro inquérito poderia trazer outros elementos interessantes. Mas o que você pensa hoje? Não abriria, então, nada? Não, eu não abriria nada, Gotino, até que essa investigação se encerre. Ok. Depois, é público. A reunião é pública. Deixa eu perguntar para a Gisele. Hoje, Gisele, você divulgaria ou não o vídeo? E se fosse divulgar, divulgaria totalmente ou parcialmente? Não divulgaria. Mais uma vez, eu defendo que esse vídeo seja preservado porque a investigação está em curso, ainda muito incipiente, há novas provas a serem produzidas e realmente, como disse o Tiago, nem o domingo é tranquilo. No Brasil, existem novas informações e pessoas que estão aparecendo com depoimentos que acabam tendo reflexo direto no deslinde desse inquérito. É um inquérito bastante complexo porque poderá ter como denunciados presidente da República e também ex-ministro da Justiça por enquanto. Talvez haja, inclusive, outras pessoas que saiam desse inquérito ou que desse inquérito resultem outras denúncias também. Então, neste momento, não divulgaria absolutamente nada. Pode falar, Tiago. Só para deixar clara a minha posição, Gisele, até para você argumentar, a questão eu acho que aquilo é uma reunião de Estado e a população tem direito de saber, já que o vídeo existe. Sou contrário a divulgar agora, como sou contrário a todas as divulgações antes de uma conclusão de inquérito. Ok. Exato, essa é a minha posição. Só para deixar José, neste momento. E quem tem a imagem mais arranhada nesse momento por conta de tudo isso? Inevitavelmente, o presidente tem a imagem mais arranhada porque está muito mais exposto. O ex-ministro Sérgio Moro, depois que fez aquela coletiva e que então deixou o ministério, ele passou a se manifestar apenas com posts nas redes sociais, ele tem uma exposição muito menor e também o presidente está envolvido em outras questões que também são de alta complexidade, que também geram interesse e que também geram debates acalorados por conta do seu comportamento, das suas falas, da condução de uma série de assuntos. Então, por conta disso, neste momento, o presidente tem sim a sua imagem maculada, inevitavelmente, até porque é um inquérito bastante sério que poderá trazer como consequência a denúncia do presidente pelo cometimento de crime ou de crimes. Então, é bastante relevante nesse momento para o presidente tentar preservar ao máximo a sua imagem, que está sendo, sim, arranhada nesse ponto. Hashtag Grande Debate, seu argumento final agora. Tiago Anastácio, a gente já pede as suas considerações finais, que a gente se encaminha para o final de o Grande Debate de hoje. Obrigado, Gotino. Obrigado, Gisele, pelo debate, Thiago. Meus queridos amigos. E também aos telespectadores. Eu acredito que, e coloquei aqui diversas vezes, que o mundo ele deve ser plural e tolerante. É uma base de vida que tenho.
gosto da discussão. Cada um tem um estilo de discutir. A Gisele é uma bailarina refinada. Eu tenho esse jeito mais Ciro Gomes de discutir as coisas. E aí, o que acontece? Aí, o que vai acontecendo? Acontece que nós temos, no Brasil, nesse momento, um grande distúrbio, que é um distúrbio de governança, um distúrbio ético, um distúrbio, principalmente, de narrativas. Nós precisamos, quando falamos de processo criminal, nós precisamos falar de tranquilidade. Imagens, famílias podem ser destruídas. Primeiro aspecto. Politicamente, estamos analisando, verificando, testemunhando fatos cotidianamente que não são bons se formos pensar em governança. Espero que venha um ministro da Saúde ou um grupo de pessoas. Espero que eu e a Gisele, com uma ideia que surge no meio do debate, nada aqui é combinado, eu não estou lendo teleprompter, eu não trouxe nenhum papel aqui. Aqui nós estamos sendo absolutamente honestos com o coração e com as nossas ideias. Que venha um bom ministro ou que um agrupamento de pessoas que possam nos auxiliar nessa crise, calcada em ciência, não na opinião, na verificação de uma ou meia dúzia de pessoas. Porque, por exemplo, a cloroquina, 30% das pessoas que a estão tomando parece que tem distúrbios cardíacos. Isso é um problema seríssimo. Vejam só, o remédio pode fazer mais mal a 30% das pessoas. É preciso parcimônia, tranquilidade, para que nós possamos definitivamente sabermos que estamos numa nau com direção. Porque a impressão que o mundo tem hoje é que nós estamos à deriva. Ok, agora os seus argumentos finais, Gisele Soares. Precisamos realmente da harmonia entre os poderes, precisamos que estejamos tranquilos e principalmente que haja a valorização máxima das pessoas em todos os seus aspectos de vida. Então, a valorização das liberdades, a valorização dos direitos e, nesse aspecto, bastante relevante, bastante importante, que sejam resguardados os nossos direitos, as nossas liberdades de ir e vir, a nossa liberdade de escolha por este ou por aquele medicamento, a nossa liberdade de recebermos as informações relevantes sobre este ou aquele medicamento, sobre os tratamentos, nosso direito à prestação de uma boa saúde para termos, então, leitos de UTI disponíveis e também tratamentos preventivos. Então, nesse aspecto, valorizemos as nossas liberdades e, em contrapartida, estejamos absolutamente comprometidos com os nossos deveres, com o dever nosso de engajamento a essas medidas de isolamento, com o nosso dever de cuidado ao próximo, de utilização das máscaras, de luvas, de álcool em gel, enfim, de todos os protocolos e as medidas necessárias para que não contaminemos as pessoas que estão próximas a nós e, principalmente, vamos torcer e apoiar esse novo ministro da Saúde que virá e que certamente trará novas ideias, virá com boa energia, virá com o coração para se dedicar às pessoas, aos brasileiros e conduzir a nossa saúde para a saída dessa crise, para a porta de saída dessa situação de pandemia, para que possamos, pouco a pouco, retomar nossas vidas, a nossa estabilidade. Gisele, obrigado mais uma vez. Bom dia para você. Bom dia, Tiago Anastácio. Agradeço a participação dos dois em mais uma edição de O Grande Debate. Todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br e também no nosso canal oficial do YouTube.